A terceira temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. Mas e aí, vale a pena assistir ou já deu dessa série? Holy Mother of God. Shazukara! Stranger Things continua as aventuras de Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas e todos os outros personagens de Hawkins, da misteriosa cidade de Hawkins. E a gente vê como esses personagens evoluíram depois dos eventos da segunda temporada e como eles continuam evoluindo agora, que não apenas depois dos eventos, mas também por conta da idade, eles vão crescendo, eles vão encarando as coisas de maneira diferente, eles vão tendo relacionamentos diferentes sendo construídos. Então eu sinto que a terceira temporada de Stranger Things é basicamente isso, uma grande evolução desses personagens que a gente vem acompanhando há tanto tempo, uma espécie de boas-vindas para personagens que estão sendo apresentados ou que estão sendo explorados de maneira diferente, e sim, uma despedida de personagens muito queridos. Mas antes da gente fazer a nossa análise completa e com muitos spoilers da terceira temporada de Stranger Things, vou pedir para você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. A terceira temporada já começa com o portal para um mundo invertido sendo aberto mais uma vez. E a gente vê isso e fica, mano, eu não acredito. A gente teve a primeira temporada que deu problema com esse portal, teve a segunda temporada que deu mais zica ainda, e agora os caras estão fazendo isso de novo. É quando a gente descobre que são cientistas russos que estão por trás dessa nova tentativa de acessar o mundo invertido, mas eles estão em Hawkins. E é aí que entra um dos principais pontos que essa temporada principalmente deixou bem escancarado, mas que as outras já tinham levantado esse ponto. Eu vi muita gente reclamando, nossa, mas faltou explorar Eleven na série dela. Stranger Things não é uma série sobre Eleven, não é uma série sobre o Mike, não é uma série sobre o Will, sobre o xerife Hopper. Stranger Things é uma série sobre Hawkins, sobre a cidade. É uma série que transforma a cidade em um personagem e os moradores dela são explorados, a gente vê os diferentes pontos de vista, é justamente por isso que Stranger Things separa bastante os núcleos e a gente tem personagens de núcleos diferentes se relacionando, personagens que na primeira temporada estavam de um lado, na segunda vieram para o outro, porque a gente vê esse dinamismo entre os moradores da cidade. A cidade é o protagonista de Stranger Things. Isso é um conceito muito explorado nos contos, nas histórias do Stephen King, que é uma das principais referências na construção desse universo de Stranger Things. Então, a partir do momento que você entende que Hawkins é o personagem central da trama, que é justamente por isso que os russos vieram para Hawkins, porque é lá que o tecido que separa a nossa realidade do mundo invertido é mais fino, porque é lá que existe uma concentração maior desses elementos sobrenaturais que a gente não entende muito bem, você percebe que esse é o personagem que a gente tem que prestar atenção. Então, por mais que a gente queira ver as crianças, por mais que elas sejam colocadas em destaque na maior parte das vezes, por mais que a gente tenha núcleos diferentes, não existe essa de, um personagem foi mal explorado, um personagem que eu queria ver mais porque ele teve mais importância na temporada anterior, não foi bem colocado aqui, não foi bem apresentado aqui. Não precisa, porque a gente tem que entender que a cidade é o protagonista. E a cidade foi muito bem retratada nessa temporada, talvez mais do que nas temporadas anteriores. Mas aí você também fica pensando, caramba, já tem toda a questão do mundo invertido, já tem todos os problemas em volta de Hawkins, do nada a galera vem e me coloca uns russos aí também, com uma conspiração rolando por trás. Mas cara, faz muito sentido, a gente tem que se lembrar que Stranger Things se passa nos anos 80, mais especificamente a terceira temporada em 1985. E é um contexto em que a Guerra Fria estava no seu auge, existia esse medo dos americanos de que existem comunistas infiltrados entre nós, vamos construir bunkers aqui para sobreviver porque a qualquer momento pode estourar uma guerra nuclear. Então era um medo constante que existia, além de que várias das bizarrices que Stranger Things apresenta de maneira fantasiosa são adaptações, são representações de experimentos que aconteceram na vida real. Todo mundo tá cansado de saber do projeto MK Ultra, então toda essa questão de Guerra Fria, essa questão de russos invadindo os Estados Unidos, era um medo que existia na época. E a gente tem que lembrar também do contexto de fantasia que existe em Stranger Things. Então tudo isso faz muito sentido com essa temporada. Eu achei muito legal eles abordarem isso, trazerem uma questão externa, não é só a cidade que está sendo explorada, não é só o governo,
governo, não existe algo secreto aqui que é simplesmente abaixo da cidade. Existe também uma invasão comunista, existem outras coisas acontecendo ali que são muito engraçadas e acrescentam um contexto muito maior, até uma base histórica para sustentar a trama que está sendo apresentada. E por falar em base histórica e a cidade sendo apresentada como uma personagem, um dos principais elementos dessa terceira temporada foi o shopping Starcourt. O shopping estava envolvido em diversas tramas, inclusive alguns personagens trabalhavam ali, alguns personagens que foram apresentados trabalhavam no shopping, frequentavam o shopping, aliás, a cidade inteira frequentava o shopping. Isso na primeira cena me deixou boladíssimo, cara, porque tava muito lotado o shopping. Eu falei, caramba, tá rolando festa aqui, que é isso? A cidade inteira tá no shopping? Mas também faz sentido a partir do momento em que você considera que Hawkins era uma cidade pequena, que não tinha nada acontecendo, e foi construído um shopping, foi construído um centro comercial, que era novidade, então é natural que toda a cidade vá pra lá. E é bacana que a gente vê esse contraste, essa fotografia muito bonita de Stranger Things, porque é tudo tão saturado, e as cores dos anos 80 ajudam a ressaltar isso. Então a identidade visual de Stranger Things, ela sempre foi muito bacana. Nas temporadas anteriores a gente tem até uma fotografia um pouco mais sóbria, que mescla elementos de neon, então a gente tem a fotografia puxada pro vermelho, pro roxo, pro azul, que também é uma característica dos anos 80, e aqui a gente tem isso também, mas mescla mais com amarelo, com vermelho, inclusive nas roupas dos nossos personagens, dos nossos protagonistas, né? Então a gente vê a própria Eleven usando roupas mais coloridas, e isso salta aos olhos, até por ser uma marca dos anos 80, é muito bacana como eles conseguem situar isso de maneira natural, com as músicas que rolam nos rádios, com os filmes que estão em cartaz, com as roupas dos personagens, então tudo isso é muito bacana, essa contextualização da época. Inclusive, já que a gente falou das músicas, a trilha sonora de Stranger Things é o destaque mais uma vez. A gente tem músicas muito boas, não só das que são apresentadas nas rádios, das que os personagens escutam, a trilha sonora que vem e preenche as cenas, a gente tem cenas que ficam muito mais emocionantes por conta do uso de uma trilha sonora específica, cenas que ficam muito mais divertidas também por conta da música da época, e a gente não tem tanta nostalgia assim com a música dos anos 80, por mais que a gente tenha ouvido mais tarde, mas a gente tem que lembrar que Stranger Things foi feita para o público americano, por consequência o resto do mundo também ama a série, mas tem uma identificação muito maior justamente com as pessoas que cresceram, que eram crianças nos anos 80 e escutam essas músicas, são músicas muito marcantes. Eu acho que desde a primeira temporada a gente vê como a trilha sonora também é quase um personagem a mais em Stranger Things, e aqui não foi diferente. Inclusive consegui sentir algumas referências de outras trilhas sonoras famosas na trilha sonora composta, que também é sempre um grande destaque nessa série. Pra mim, a música da Eleven fechando o portal na segunda temporada é simplesmente sensacional, e aqui a gente tem outras trilhas sonoras compostas muito bacanas também. Inclusive senti uma referência ali a Iluminado em uma das músicas, parece que eles usaram aquele tema principal do Iluminado e conseguiram mesclar com elementos Vaporwave, Synthwave, pra dar essa cara de oitentista, pra dar essa cara de algo nostálgico, que é o que a trilha sonora de Stranger Things sempre faz. Tá, a gente já falou dos personagens, da trilha sonora, da fotografia, mas e a história da terceira temporada? A gente viu que lá no final da segunda temporada, a Eleven derrotou o Devorador de Mentes fechando o portal para o mundo invertido. Mas aqui, com a abertura de uma nova passagem para esse mundo invertido, parte do Devorador de Mentes que tinha ficado ainda na nossa realidade, voltou a encontrar forças para se reativar e tá em busca de novos hospedeiros. E a gente vê como ele age de maneira diferente do que a gente acreditava que era o modus operandi de todo ser do mundo invertido, que era encontrar um hospedeiro e usar ele basicamente como um avatar entre o mundo invertido e o nosso mundo. Aqui, agora o Devorador de Mentes começa a construir um exército de pessoas infectadas por ele, em que basicamente ele divide a sua consciência e ao mesmo tempo ele pode trazer todos esses seres de volta para incorporá-lo e se transformar no gigante Devorador de Mentes. Foi muito bacana ver o personagem sendo explorado dessa maneira e como o Billy foi essa espécie de avatar que o Will tinha sido nas temporadas anteriores. Mas dá pra gente perceber que o Billy só foi esse avatar porque a gente estava vendo a história do ponto de vista das crianças que Stranger Things estava apresentando pra gente. Porque o exército tava ficando cada vez maior independentemente do Billy tá levando as pessoas pra lá. Então a gente vê, é claro, algumas vítimas que o Billy levou, provavelmente outras foram levadas pelos outros personagens. Então o chefe da Nancy e do Jonathan, que tinha sido transformado, né,
Mike tinha sido levado pra essa horda do Devorador de Mentes através do Billy e da Heather, provavelmente foi ele que também infectou os outros trabalhadores ali do jornal de Hawkins. Então cada um dos personagens ali que se tornou parte do Devorador de Mundos teve a sua história. Os próprios ratos no começo já são bem isso. Então uma coisa muito bacana que começa pequena, começa com pouca força, porque o Devorador de Mentes ainda tá fraco e ele vai ganhando força conforme a temporada vai avançando. E isso é uma coisa que não foi escancarada, a gente consegue sentir, é claro, ela é bem explorada, mas não é escancarada. E é uma coisa que também não tinha sido mostrada nas temporadas anteriores. Eu fiquei até um pouco confuso com muita gente falando, reciclaram o mesmo plot de Stranger Things mais uma vez. Foi assim na primeira temporada, foi assim na segunda e a terceira é a mesma história sendo contada. Não é a mesma história sendo contada. Parece a mesma história porque a gente tem os mesmos personagens, a gente tem os mesmos cenários, então parece que as coisas não evoluem. Mas como eu falei, essa é uma história sobre a cidade. É uma história sobre como os personagens, sobre como os moradores da cidade evoluem conforme as coisas acontecem em Hawkins. E a gente tem uma evolução gigantesca, não só dos personagens que a gente conhece, mas até dos antagonistas. Olha só como foi diferente o modo como o vilão foi trabalhado. O próprio Billy, que foi apresentado na segunda temporada de uma maneira, foi introduzido nessa terceira do mesmo modo, e você fica, caramba, é um personagem realmente raso, mas ele tem uma transformação muito interessante, ele é um vilão muito bom, e quando a gente tem toda a revelação do porquê ele é assim, do que aconteceu no passado dele, você começa a se apegar a ele também e você tem uma redenção pro personagem. É clichê, é bastante como várias coisas dos anos 80 no qual essa série se inspira, mas também é muito coerente com o personagem e com a trama de Stranger Things como um todo. Então dizer que a trama é a mesma sendo reciclada de maneira diferente, ou que os personagens, ou que as tramas são muito rasas ou convenientes, é falta de interpretação. A Joyce, por exemplo, deixou de ser a mãe preocupada com os filhos. Ela teve a sua própria história, ela teve a sua própria trama. E também não foi uma coisa conveniente do tipo, caiu o ímã da geladeira, a mulher solucionou o problema. Olha só que coisa conveniente. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra e ela tirou a solução da cartola. Não foi assim, né, cara? Ela teve uma primeira experiência com o Will sendo levado pro mundo invertido, já levantou um flag ali pra mulher que ela falou, ó, qualquer coisa que eu vou ficar de olho. Na segunda temporada, de novo, o Will foi hospedeiro do mundo invertido. Aí você pode falar que é a mesma trama sendo reaproveitada. Chegou na terceira temporada, caiu o ímã da geladeira, ela tentou colar, não foi. Foi trabalhar na loja, chegou lá, os ímãs estavam caídos, ela tentou colocar de volta, eles não ficaram. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Alguma coisa estranha já aconteceu antes, meu filho foi levado pro mundo invertido, alguma coisa estranha aconteceu antes, meu filho foi avatar de um monstro do mundo invertido, eu não vou deixar essa terceira coisa estranha acontecer. Então é a partir daí que ela começa a estudar, porque, pasme, nos anos 80, não dava pra pessoa ir lá no Google e falar, ímã da geladeira caiu, o que tá acontecendo? As pessoas tinham que estudar, você acredita? Olha só que conveniência absurda, se as pessoas não entendiam uma coisa, elas tinham que estudar. Dá pra acreditar que isso ia acontecer? Então a gente vê como a Joyce, que já tem essa bagagem de passar por experiências que não foram nada agradáveis pra ela, tá assim sempre alerta, cara. Qualquer coisa que acontece, ela tem que entender o que tá acontecendo, ela quer explorar um pouco mais, até porque quando ela vai falar isso com as pessoas vão olhar pra ela como uma louca. Então não adianta ela chegar e ir pro jornal e falar, ó, caíram os ímãs da geladeira, porque as pessoas do jornal vão ter a mesma reação que tiveram com a Nancy tentando explorar essa questão dos ratos consumindo tudo que era, sei lá, tudo que era químico muito louco. Então essa evolução da Joyce de passar da mãe preocupada pra uma mulher ativa que vai atrás, tentar encontrar soluções do problema, que vai falar com o professorzinho que nas temporadas anteriores não tinha sido bem explorado, mas que é mostrado sim como um cara muito inteligente, e eles não tiram uma solução da cartola. Ele apresenta pra ela um conceito que é um conceito real, que é um conceito que realmente é explorado, que é mostrado o que acontece ali, e ela só encontra, bom, se isso tá acontecendo aqui, eu já sei o que aconteceu antes, ele não tem esse contexto. Então ela tira essas informações e leva pro Hopper para que eles possam trabalhar isso e falar, ó, deve estar acontecendo alguma bizarrice de novo lá nos laboratórios, enfim, em Hawkins sempre tem alguma coisa estranha acontecendo. E é a partir desse momento que eles vão tirando as conclusões. Então, na verdade, eu não achei nada conveniente nessa temporada, eu achei tudo muito bem desenvolvido, inclusive a própria trama flui muito bem, eu pelo menos não senti nenhum episódio
episódio em que a gente tem aquela barriga da história. O que é isso? É quando a história parece se arrastar, é quando você sente que aquele episódio poderia ser tirado da trama e ele não ia fazer nenhuma diferença para a história como um todo. Eu acho que todos os episódios são muito bem definidos, todos os episódios são importantes pro andamento da história. Eu acho simplesmente essa temporada impecável. É por isso que eu acho ela a melhor temporada. A primeira tem aquela questão de apresentar os personagens, de apresentar um novo mundo que é ao mesmo tempo novo, mas que traz esse sentimento de nostalgia. Então essa primeira temporada realmente tem um apelo maior, que mexe mais com os nossos sentimentos. As crianças são realmente crianças, elas estão bem menorzinhas. Os problemas delas, por mais que sejam grandiosos quando a gente coloca isso sob o ponto de vista de uma criança, são aquela coisa, a criança vai conseguir resolver isso. É aquele clima de Goonies, é aquele clima de conta comigo. Então tem esse apelo. Mas agora aqui os personagens estão evoluindo. E quando a gente separa os núcleos, quando a gente vê eles se relacionando e evoluindo de maneiras diferentes, isso também é muito prazeroso. Então eu acho que essa temporada é melhor executada até por conta das anteriores, que já prepararam um terreno muito bom para essa seguir em frente. E agora, olhando essa terceira temporada, eu consigo até entender um pouco mais da segunda, que pra mim é a mais fraca, mas é uma temporada de transição. É meio que a transição das crianças pros jovens, é meio que a transição dos problemas de pequenos para uma questão quase mundial, mas que ao mesmo tempo se concentra apenas em Hawkins, apesar de envolver conceitos que podem destruir o mundo. Mas também foi muito inteligente por parte dos Duffer não trazer alguns conceitos que tinham sido colocados na segunda temporada. Então toda aquela questão daquela gangue de adolescentes revoltados e tal foi deixada de lado, o que eu acho até muito interessante. Deixa isso pra explorar em uma próxima temporada, ou talvez em um spin-off, mas aqui não cabia. Imagina se a gente tivesse aquela quebra de novo do ritmo, pra ir contar a história da 8 e tudo aquilo mais, ia ficar muito confuso. Inclusive também acho que ela não se aplica nesse núcleo que foi apresentado. Eu acho que ela não ia encaixar muito bem, mas sabe-se lá, se eles resolvessem explorar ela, talvez funcionasse, porque personagens que a gente achou que não funcionariam nesse núcleo, funcionaram. E eu tô falando da Erika. A irmã do Lucas sempre foi apresentada como a Tônia de Todo Mundo Odeia o Chris, você lembra? Ela tava só infernizando a vida do Lucas. E ela é apresentada também dessa maneira aqui na terceira temporada. É a garotinha chata que vai na loja de sorvete e fica lá pedindo pra experimentar todos os sabores, que tá sempre no pé do irmão, que não acredita que o irmão é capaz de nada, mas a partir do momento em que o roteiro para e fala, vamos desenvolver essa personagem, você termina apegado a ela. Principalmente quando você vê que esses conceitos que ela julga nos outros, que ela usa pra chamar os outros de nerd, também se aplicam a ela. Então é muito bacana ela se descobrindo como nerd, ela se identificando com as situações que acontecem, mas ao mesmo tempo ela ainda tenta se manter afastada. Mas aquele final com o livro de D&D só me deixou com mais vontade de ver mais da Erika. Então achei uma personagem muito bacana, assim como a Robin. Na verdade, esse foi o meu núcleo favorito da terceira temporada. Robin, Steve, Dustin e Erika roubam a cena. As interações são muito naturais, são muito divertidas. O bromance entre o Dustin e o Steve é muito legal de se ver. O modo como eles colocam em prática tudo que aconteceu na segunda temporada, como o Dustin usou as dicas do Steve pra conseguir uma namorada, a Suzy, que até o finalzinho da temporada a gente fica, cara, essa Suzy não existe aí, velho. Como o Dustin ajuda o Steve a evoluir também, como a Robin, que é uma personagem que chegou agora, a gente vê que ela já estava envolvida com a história do Steve. Então é aquilo que eu tava falando desde o começo. A série trata de Hawkins, então a gente vê novos personagens sendo trazidos, novos conceitos, novas situações, mas tudo isso já acontecia em Hawkins, a gente só não tinha esse ponto de vista que agora a gente tá tendo. Então achei essa interação dos três principalmente, né, a Robin, o Steve e o Dustin muito divertida. Quando a Erika entra, a princípio fica um pouco de, essa menina tá invadindo o grupo ali, cara, mas depois ela combina muito bem também com tudo o que acontece e é uma situação muito divertida. Talvez a situação mais difícil de se acreditar, que 4 crianças vão invadir uma base militar russa infiltrada na cidade, mas é muito bacana, é aquela questão da criança resolvendo o problema, da criança prodígio, que eu não gosto muito quando o filme tenta explorar a criança prodígio porque coloca adultos burros e uma criança genial, mas aqui as crianças são exploradas dessa maneira. E mais uma vez traz à tona aquela questão dos Goonies, dos filmes dos anos 80 em que as crianças tinham ideias geniais, até o próprio ET também, Steven Spielberg, que é uma grande inspiração para Stranger Things. Então são as crianças descobrindo um segredo, tentando desvendar o que tá acontecendo por trás daquilo. A gente precisa de uma certa dose de suspensão de descrença? Claro, precisa muito, mas também tem que lembrar que essa não é uma série histórica. Ela não tá retratando os eventos que aconteceram
aconteceram nos anos 80 e olha só como 4 crianças impediram o comunismo de invadir os Estados Unidos e abrir um portal pro mundo invertido. Cara, a gente tá falando de uma série que lida com o mundo invertido, que lida com esses seres sendo trazidos pra nossa realidade. Você fica puto porque, ai, olha só a criança desenrolando isso aí, não dá pra acreditar, né? Então não dá pra acreditar em toda a série, Stranger Things não funciona pra você, só para. E esse foi o meu núcleo favorito, mas não quer dizer que os outros núcleos também não foram muito bem explorados. Eu achei muito bacana o modo como eles separaram os grupos. Não é uma coisa nova em Stranger Things, a gente já tinha visto o grupo sendo separado lá na segunda, até na própria primeira temporada. Agora aqui a gente vê como volta o grupo dos garotos, a Eleven encontra na Max uma amiga, apesar de no começo ela vê ela como uma rival, e a gente precisa desse momento pra Eleven. E esse momento não é só uma cena engraçadinha, não é só, olha só as menininhas indo pra compras. A Eleven tá se tornando uma mulher, e ela precisa se tornar uma mulher com outra mulher. Até porque a gente viu lá na primeira temporada que ela tinha sido criada pra ser uma arma. A partir do momento em que ela foi reintroduzida na sociedade ali pelo Hopper, o Hopper era a figura social que ela tinha, que não é uma figura nada social, né? Não é uma figura nada correta pra uma garota se desenvolver. Então ela precisa disso, ela precisa desses momentos. Ela precisa entender que por mais que o Hopper goste dela, ela precisa da liberdade dela. Por mais que o Mike goste dela, ela também precisa dos momentos em que ela não tá somente presa ao Mike. Porque até aquele momento, esse era o mundo dela. Não é tipo, ah, eu gosto do Mike, eu gosto de ficar com o Mike, eu só quero ficar com o Mike, porque ela só tinha essa referência. E isso não quer dizer que ficar com o Mike é uma coisa ruim, mas ela precisa das amizades, ela precisa de outras coisas acontecendo na vida dela. E eu achei isso muito bacana, até pelo modo que foi apresentado. Então as situações do Mike e a Max falando, você tem que dar liberdade pra ela, você tá prendendo ela, você não confia nela. A mesma coisa com a Joyce falando pro Hopper, você tem que conversar com as crianças, você tem que expor esses pontos. Eu senti, cara, tão mostrando os homens como babacas. Simplesmente estão pegando o Hopper e falando, ó, o Hopper é um babaca porque ele gosta da Eleven. Ah, o Mike é um babaca porque ele tenta proteger a Eleven. E aí você fica, mas eles só estão tentando proteger ela, eles só estão tentando proteger ela. E você entende que às vezes ela não precisa de proteção, cara. Ela é a fucking Eleven. Ela conseguiu selar o portal, ela conseguiu sobreviver no mundo invertido. Ela não precisa dessa proteção. Do mesmo modo que as outras mulheres também não precisam. Então eu achei muito bacana como esse modo de abordar esses personagens serviu pra eu entender como começa uma situação em que você fala, ah, eu só tô protegendo ela, eu só tô cuidando dela, mas que pode evoluir pra algo que vai se tornar sim um relacionamento abusivo, que vai se tornar uma prisão pra garota. Porque quando você para pra pensar, se uma mulher chega pra você e fala, ó, não faz isso porque eu tô preocupada, você vai falar, eu sou homem, eu consigo, eu vou lá e faço. Agora, se você chega pra uma mulher e fala, não vai lá e não faz isso porque eu me preocupo com você, na sua cabeça tá certo, porque você tem que proteger ela, porque você tem que cuidar dela. E essa série, uma série da Netflix, que mostra crianças evoluindo, crianças se relacionando, consegue passar essa mensagem. E eu achei isso muito bacana, cara. Eu não tô dizendo que a série tentou lacrar, eu não tô aqui tentando lacrar, eu sei que muita gente vai aparecer nos comentários falando, nossa, a partir do momento em que tentou lacrar no vídeo, eu fechei, dei dislike. Cara, não é isso. Eu só tô dizendo o modo como a série consegue passar essa mensagem. Se você conseguiu captar essa mensagem, se você conseguiu evoluir e pegar esses pequenos pontos e falar, realmente, dá pra ser melhor. Então a série cumpriu o seu papel. Se só passou pra você como um entretenimento, então tudo bem, curte a série só como esse entretenimento e ela ainda vai funcionar muito bem. E já que a gente mencionou o Hopper nessa relação com a Eleven e até mesmo com a Joyce, vamos falar dele, que pra mim foi o personagem que mais evoluiu ao longo das 3 temporadas e que teve um desfecho simplesmente inacreditável e fantástico. O Hopper começa essa temporada, como eu falei, quase como um babaca. Apesar de que ele é um cara que viveu muita coisa, ele é um cara que foi endurecido ao longo do tempo, ele perdeu a filha, ele chegou em Hawkins, que é uma cidade ferrada, ele passou por muita coisa, passou pelo mundo invertido, então ele chega com uma carga muito forte aqui para essa 3ª temporada. E justamente por isso ele continua com essa figura de super protetor, de querer prender a Eleven, de querer proteger ela de tudo que acontece no mundo. Mas ele também vai evoluindo com o tempo. E a gente tem um dinamismo muito bom com a Joyce, porque são personagens que sempre existiu essa tensão entre os dois desde a primeira temporada, mas não tem como evoluir isso porque a Joyce não vê o Hopper de maneira diferente. É claro, aquele amigo maluco dele lá, aquele cara louco das conspirações, traz a teoria de que os dois eles têm essa tensão sexual entre eles e não sei o que, mas por mais que exista uma tensão, por mais que exista essa curiosidade na Joyce, ela vê realmente o Hopper como um amigo. Ela
sempre viu ele como um amigo, mas ela ama o Hopper dessa maneira. É um cara que ela sabe que ela pode contar com ele, é um cara que ela sabe que vai estar ali, que tem os ideais bondosos, apesar de algumas vezes ser um cara bruto, apesar de ser um cara violento, como a gente vê muito bem na cara do prefeito. Mas o Hopper, ele tem ele é essa figura justa, é uma figura que a gente consegue se identificar. Justamente por isso ele é um dos personagens mais queridos de Stranger Things. Desde a primeira temporada, quando o xerife foi apresentado lá, ele se tornou muito querido do público. E aí a gente tem uma evolução absurda que culmina na morte do personagem e com a carta sendo deixada pra Eleven. Que carta, cara, não tem como não se emocionar. Se você não chorou, ao menos você se emocionou bastante, porque era uma carta simplesmente pra falar o porquê ele queria que a Eleven e o Mike mantessem uma distância, mostrando o quanto é saudável também ter uma relação em que há confiança, em que há o equilíbrio das coisas. E era basicamente isso, mas se transformou em uma carta de despedida, não só pra ela, mas pra gente também. É uma carta que mostra como ele evoluiu, é uma carta que mostra como as coisas mudaram em Hawkins. E aí, mais uma vez, eu vi gente falando, olha só, outro interesse amoroso da Joyce que morreu no final da série, igual na segunda temporada. Colocaram o Bob pra morrer e agora o Hopper morreu também, só pra evoluir a Joyce. Cara, se você acha que a morte do Hopper tem o mesmo peso da morte do Bob, você não entendeu Stranger Things. Você nunca assistiu Stranger Things da maneira correta. O Hopper, como eu falei, era um personagem muito querido por todo mundo. Ele era um símbolo da justiça dentro de Hawkins. Como que as coisas iam ter evoluído, como que a Joyce ia conseguir aquelas informações, como várias coisas ao longo de todas essas 3 temporadas teriam acontecido se não fosse o Hopper ali indo atrás, sujando a mão de sangue, indo atrás, investigando e fazendo as coisas acontecerem. Se não fosse pelo Hopper, não tinha Stranger Things, cara. E você querer reduzir o personagem a um interesse amoroso da Joyce pra dizer que teve o sacrifício e com isso, ela ficou triste de novo, ela chorou de novo. Meu amigo, você não entendeu Stranger Things. Como eu falei, a Joyce deixou de ser a mãe preocupada com os filhos e passou a ter a sua própria história. O Hopper deixou de ser o xerife carrancudo e ao longo dessas temporadas ele já tinha deixado disso e evoluiu de maneira absurda até entender que aquele lá era o momento do sacrifício dele. Tem que ser fechado agora esse portal, isso tem que acontecer, eu já cumpri tudo que eu tinha pra cumprir aqui. Eu já deixei a minha carta de despedida pra Eleven, eu já sei o que vai acontecer a partir de agora. Fecha esse portal, salva Hawkins, salva o mundo e a minha história terminou. Eu achei incrível a história do Hopper, não só nessa temporada, mas ela assim fecha com chave de ouro toda a trama dele e achei muito bold move, achei muito arriscado, achei uma coisa que realmente é admirável eles terem a coragem de matar um personagem tão querido, mas que realmente essa morte era necessária pra concluir o arco dele e pra evoluir não a Joyce, mas todos os personagens e até a gente como espectador. Gostei bastante da Nancy e do Jonathan, achei a relação entre eles um pouco menos explorada nessa temporada, nem lembro se eles se beijaram, parecia, talvez lá no final, na despedida, mas foi bem bacana ver a Nancy trazendo essa questão investigativa, que ela realmente sabia o que estava acontecendo, e o Jonathan, que pra mim pareceu meio bobão, porque, de novo, assim como a mãe dele, ele teve uma primeira, uma segunda experiência sobrenatural, e ele encarava tudo aquilo de maneira muito, esquece isso aí, vamos seguir em frente, você sabe como é que os caras são, os caras aí, velho. Eu realmente achei que ele ficaria mais do lado dela, até acabou acontecendo do meio pro final, mas ainda assim foi muito interessante ver a relação dos dois e o modo como eles encaixaram na história. Inclusive, eles têm algumas das cenas mais bacanas pra mim, que são as cenas no hospital. Pra mim, todas as cenas no hospital são bem legais, mas quando a gente vê o Devorador de Mentes se formando ali pela primeira vez, uma versão mini dele, né, com 2 pessoas, mas é muito, muito bacana, cara. Os efeitos especiais de Stranger Things sempre são muito bons, mas nessa temporada, pra mim, eles estão impecáveis. E toda essa situação mais gore, toda essa situação mais violenta, funcionou muito bem nessa terceira temporada. Ela já era uma série muito forte nesse quesito de horror, de terror corporal, né? Não era uma série de terror, mas ela já tinha elementos sombrios. Eu acho que eles ficaram bem mais escancarados aqui nessa terceira temporada e acho que funcionou muito bem. A gente tem várias referências ali a todo momento a filmes clássicos dos anos 80, então eles até citam The Stuff, né? A coisa
coisa, tem referências de Alien e, é claro, uma referência muito óbvia ao Exterminador do Futuro, com o Schwarzenegger russo sendo apresentado ali. Mas a terceira temporada me ganhou de vez e aí não tinha mais como não dizer que era a minha favorita, com as referências a De Volta para o Futuro. Inclusive, num diálogo entre os personagens em que eles vão solucionando os mistérios, em que eles vão contando as ideias um pro outro, a trilha sonora do filme, enquanto o filme tá rolando no cinema, é utilizada pra dar os pontos cômicos no diálogo deles. Então eu achei isso sensacional. Essa temporada foi muito bem executada, né? Como eu falei, em todos os aspectos, nos aspectos técnicos foi muito bacana. A gente tinha tomadas muito interessantes, tomadas com drone, tomadas aéreas. Essas cenas em que mesclava a trilha sonora que tava rolando no fundo de um lugar através do walkie-talkie, inclusive a trilha sonora do fundo do walkie-talkie, né? Do fundo da mensagem captada, também serviu para eles decifrarem o código que o Dustin captou. Então eu achei uma temporada em que tudo se amarra, diferente da segunda temporada em que várias pontas soltas foram deixadas e essa temporada aqui nem se preocupou em tocar nesses assuntos. A questão dos russos também trouxe o Alexei, o Smirnov, que foi um personagem muito interessante, que acrescentou um dinamismo divertido, até quase semelhante ao da Eleven na primeira temporada, que é um cara novo que chega, que as pessoas não sabem como conversar com ele, que não sabem... Cara, é um dinamismo muito interessante. Essa temporada foi muito dinâmica, exatamente isso, ela foi muito dinâmica, as coisas aconteciam de maneira frenética, não tinha um episódio pra você respirar e no final tudo se encaixa, tudo dá certo, tudo combina, os personagens têm seus arcos de redenção, por mais que possa parecer convenientes pra algum, mas tudo foi muito bem trabalhado. A terceira temporada de Stranger Things consegue consolidar os personagens que já tinham sido apresentados, consegue retrabalhar conceitos que, ok, a história pode não ser original, pode não ser nada de novo, mas ela é retrabalhada, ela é mostrada de uma maneira diferente, ela é abordada sob diferentes pontos de vista. Então você dizer que essa temporada foi uma repetição do roteiro, foi uma repetição da trama, deu o mesmo fim para outros personagens, cara, é muito preguiçoso. É uma temporada maravilhosa se você quiser maratonar de uma vez, mas eu sinto que se você for vendo os episódios pouco a pouco, você também vai conseguir aproveitar eles da maneira que eles querem te contar a história. Então pra mim foi a melhor temporada de Stranger Things, ela deixa coisas em aberto pro futuro, a gente vê na cena pós-créditos como lá na Rússia ainda existe um Demogorgon, né, um Democão já evoluindo pra um Demogorgon, e tem um americano preso lá. Isso eu achei sacanagem, eles não quiseram contar pra gente quem que é. Fica aquele clima de, será que é o Hopper? Porque os russos chamavam o Hopper de o americano, mas pode ser aquele amigo dele louco das teorias da conspiração, pode ser um novo personagem, pode ser um personagem esquecido aqui pra gente, não sei, isso a gente só vai descobrir na quarta temporada. Mas comenta aí o que você achou da terceira temporada de Stranger Things e aproveita pra seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. A grande evolução desses personagens que a gente vem acompanhando há tanto tempo. Não falei nada. Da Joyce? Não, da Sólida. Quando ele tem... Mas... tem um pôster também no quarto do Dustin, do Mike. Sei lá. Sóbria. Sei lá, tem um Sólida.